Samer significa apoiar, e é o poder divino de apoiar e levantar os caídos. Sua forma circular simboliza a verdade fundamental refletida em todos os níveis da Torá e da realidade, onde o seu fim está inserido no seu início e o seu início no seu fim. E essa representação do ciclo sem fim é, na verdade, a manifestação da luz transcendente de Deus, no qual sempre nos referimos como Ele é igual e iguala o pequeno e o grande. E os olhos de Deus estão sempre olhando para ela, a terra de Israel, do início ao fim do ano. E essa é a representação de um ciclo sem fim, que representa também o segredo da letra Samer. E os olhos de Deus, a providência divina, controla esse ciclo. E esse é o segredo da letra Ain, que significa olhos. E os olhos de Deus observam e protegem amorosamente cada um dos filhos de Israel, dirigindo todo ser criado ao cumprimento do seu propósito final na criação e fazendo com que toda a criação realize o seu propósito divino. Décima quinta letra do alfabeto hebraico, a letra Samer, é uma letra redonda e ela representa um círculo fechado, né? Se você parar para observar. E tem aí uma simbologia importante no pensamento judaico, mas principalmente na Kabbalah. O círculo, como todos nós já percebemos, né? Ele não tem início e nem fim. Então ele representa o infinito mesmo, né? E por você não ter como saber onde ele começa e onde ele termina, pressupõe-se que não existe também uma hierarquia, né? Alto ou baixo, porque ele é infinito e ao mesmo tempo ele representa a igualdade. A Kabbalah diz que Deus, ele é aquele que circunda todos os mundos, mas que ele também é aquele que preenche os mundos, ou seja, o mundo está pleno ali da sua presença, né, da sua Shekhinah. E a transcendência significa que ele não tem um elo com nada, né? Lembra que eu falei que Deus não está sujeito a nada na sua criação? Então a Kabbalah, ela designa Deus infinito como o grande círculo que está em volta de tudo e está além de tudo. Em Sof também é uma expressão muito usada em Kabbalah e significa também sem fim, ou seja, é o infinito, né? E é um dos nomes também que representa Deus. Então Deus, ele é o grande círculo, né? Ele é a transcendência infinita. E ele é aquele que circunda os mundos, né? Como eu falei. E essas são duas nomenclaturas para definir Deus, né? Ou melhor, tentar definir Deus, né? Lembra que eu falei que a gente só chega ali próximo, né? Mas não conseguimos encontrar vocábulo aqui para definir Deus. Deus, então, ele transcende ali através da sua luz, né, todos os mundos, e por isso que ele preenche todos esses mundos, né? E por isso que Deus, né, está em todo lugar e em toda parte. E aí eu não quero entrar propriamente na física, até porque esse é um assunto aí bem controverso, bem polêmico, né? Porque alguns defendem que a Terra é plana, porém, nós temos aqui neste mundo a gravitação, né? E ela permite que as coisas se atraiam, certo? E isso só é possível porque nós estamos num universo curvo. Ou seja, o espaço e o tempo, eles são curvos, eles não são uma linha reta, né? Einstein já dizia isso. E aí a gente cai naquela questão, né, do círculo ser, então, uma dimensão fundamental. E aí também vem uma grande questão filosófica que diz assim: o mundo existe, qual lugar haveria para Deus? Já um cabalista diria, se Deus existe, como o mundo tem um lugar? E como eu disse, o redondo ele não tem início e nem fim, né? Então ele expressa o segredo e o infinito. E curiosamente, Samer é a letra da palavra Sod, que significa segredo. E aí nós temos aquela relação com o Talmud quando diz: quando o vinho entra, o segredo sai. Nós temos uma frase até, né, no dito popular bem parecida, né, com isso, que diz: quando a bebida entra, a verdade sai, né? Acho que vocês já ouviram falar. Estou fazendo aí uma comparação. Então o valor numérico da palavra Sod é 70, que é o mesmo valor da palavra Yain, que é vinho em hebraico, né? Ou seja, é justamente esse o conceito. Se eu bebo muito, eu vou divulgar muitos segredos. E a letra Samer é um verbo que significa em hebraico sustentar ou apoiar. Então Deus, ele não somente circunda o todo, como ele também sustenta tudo, né? O círculo, ele também representa a coroa, né? Que ela é redonda e ela é ali o símbolo da realeza, né? E também representa a proteção, conforme está lá no livro de Zacarias, capítulo 2, né, verso 5, que diz assim: pois eu serei
como uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E essa palavra ao redor, né, no hebraico, saviv, ela é escrita com samer, ou seja, prefigura mesmo que a proteção de Deus ela é traduzida, então, por um círculo. E nessa passagem, ele fala que estará no meio, né? No meio dela, ou seja, Deus ele preenche tudo, né? Ele não somente mesmo envolve, mas ele preenche tudo aí com a sua glória. Samer tem valor numérico de 60 e na Bíblia nós temos um exemplo lá no Cântico dos Cânticos ou Cantares, né? Se for hebraica a Bíblia, capítulo 3, verso 7, que diz: Eis que é a liteira de Salomão, estão ao redor dela 60 valentes, dos valentes de Israel. Então o rei Salomão ele tinha 60 dos seus melhores homens ali, né? Ao redor dele todas as noites para proteção. E o que isso representa? Então formando um círculo, né? E ao mesmo tempo dava apoio ao rei. Olha só como tudo é simbólico, né? Na Kabbalah. E olha só mais uma simbologia. A letra Samer é a 15ª letra do alfabeto. E na bênção sacerdotal, que é recitada ali todas as manhãs, são 15 palavras e 60 letras. E quando Cohen, ele, que é o sacerdote, ele abençoa ali o povo, ele une as mãos, né? E de acordo com a Mishnah, tá? Não falando aqui da anatomia, que a gente sabe que são menos ossos, mas a Mishnah considera 30 ossos em cada mão. Então elas unidas formam 60, né? Então as bênçãos sacerdotais, elas incorporam aí esse conceito do Samer. Outra curiosidade referente às leis kosher é um exemplo ali da força do Samer, né? Então vamos supor que você esteja ali preparando um cozido de carne e precisa também preparar algo com leite ali no mesmo lugar, né? E aí, acidentalmente, cai ali uma gota de leite no seu cozido. E agora? O preparo da carne é ou não kosher? A lei kosher afirma que se houver 60 vezes a quantidade de cozido da carne para uma gota de leite, o erro será completamente anulado. Outras correlações também aí com a simbologia do 60, né? 60 então é um número que representa o completo, né? Então, olha só, o sono é 1/60 da morte. O sonho é 1/60 da profecia. O mel constitui 1/60 do maná, né? E o Shabá é 1/60 do mundo vindouro. Então, o mundo vindouro é a parte ali completa e o Shabá vai ter essa representação dessa parcela do que virá, então, no mundo completo, né? E assim com os outros exemplos que eu acabei de falar. Também se assemelha a uma aliança de casamento, né? E simboliza também o compromisso mútuo ali do casal, né? E no casamento, a mulher, ela simboliza o apoio inabalável ao seu marido e elas circundam, né? Ou circulam, né? 7 vezes ali sob a rupá. Rupá, para quem não sabe, é aquela cobertura que é usada em cerimônias de casamento judaico, tá? E simboliza ali o início da vida matrimonial. Da mesma forma, é o compromisso do homem, ele é simbolizado ali na entrega da aliança. Então, com a aliança, estamos efetivamente dizendo, esta aliança não tem começo e nem fim, nem altos e nem baixos. A característica de envolver, ela é constante. Assim também, o meu compromisso com você será constante, abrangendo todo o seu ser, independentemente dos altos e baixos no relacionamento. Olha que bonito, hein? Encontramos esse mesmo conceito em relação ao povo judeu, né, que se casou, vamos dizer aí, com Deus lá no Monte Sinai, né? O Talmud afirma que a entrega da Torá lá no Sinai, ela foi a cerimônia de noivado, né? Aí entre aspas, né, figurado isso, tá? Quando Deus, ele firma então a sua aliança com o seu povo. E o círculo, ele é representado na aliança do casamento como algo que é indivisível, né, e eterno. É como se a aliança fosse ali a união de 2 semicírculos, né, se você parar a pensar, né. Então forma ali uma união de 2 semicírculos que se reúnem em um único círculo. E essa é a representação do casal, né. Quando eles se unem, espera-se que permaneça ali inteiro. E mais uma simbologia muito interessante, olha só, Sod, né, que eu falei que significa segredo, e começa com a letra Samer, e eu falei que Samer é a 15ª letra lá do alfabeto, certo?
E 15 em hebraico é escrita com Yud mais Rei. Olha só na foto. Somando 10 mais 5, né, que são a numerologia das duas letras, temos 15, que formam o nome de Yah, que é um dos nomes de Deus, e também compõe a palavra aleluia, que quer dizer louvar a Deus. Olha que bonito. E a diferença entre o homem e a mulher no hebraico seria Ish, que é homem, e Isha, que é mulher. E diz que foi Adão o primeiro a pronunciar esses nomes, quando diz lá no Gênesis, vê lá na sua Bíblia, capítulo 2, verso 23. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará Isha, pois foi tirada de Ish. Essas duas nomenclaturas você vai encontrar na Bíblia hebraica, tá? Isha é formada então pelas letras Aleph, Shin e Rei, né? E Ish formada pelas letras Aleph, Yud e Shin. As duas letras em comum então são Aleph e Shin, né? Olha aí na tela. E o que diferencia as duas palavras seria a letra Yud, né? Que está no homem, e Rei, que está presente na da mulher, como eu falei. E olha só que interessante, presta atenção. A letra Yud tem a forma do órgão genital masculino, né? E se você reparar na letra Rei, ela é aberta, e a gente poderia dizer que ela se assemelha a um órgão genital feminino. Porém, segundo o Talmud, o casal ele traz parte da divindade em si. No entanto, ali, por sua infidelidade, eles rompem essa presença divina, só restando ali as duas letras, que seria Aleph e Shin, que são as letras que eles têm em comum. E essas duas letras juntas formam a palavra Esh, que é fogo em hebraico. 16ª letra do alfabeto hebraico, Ain, significa olhos. E essa letra, ela então expressa tudo o que é da ordem da visão e ao mesmo tempo olhar e compreender. Trata-se então ali de uma visão nos dois sentidos, tá? Abstrato e concreto. Quando o Talmud, né, que faz parte ali da Torá revelada, ele quer nos mostrar algo, ele usa o verbo shma, né? Vem escutar. Já o Zohar, que é parte oculta da Torá, né? Ele quer ali te trazer uma prova de ensinamento, ele diz, venha ver, né? Ele usa o verbo hazei, venha ver, né? Já ouviu aquele dito popular que diz, uma imagem vale mais que 1000 palavras? E aí temos então esses dois tipos de visão, né? Uma visão externa, é aquilo que você propriamente vê com seus olhos físicos, e uma visão espiritual, né? Aquilo que vai além dos sentidos, né? E o olho, ele é um sentido importante, né? Muito importante, né? E está ligado ali a um lado místico também muito forte, né? Dizemos que os olhos, eles são a porta da alma, né? O olho é também um instrumento de todo conhecimento, né? Porque eu conheço aquilo que eu vejo, né? Eu até posso dizer que esse foi um dos motivos de eu, primeiramente, estar fazendo esse canal com vídeos. Pausei a minha produção escrita, né? Até aí por algumas questões pessoais que já vieram me perguntar, né, sobre o meu e-book. Porque eu sei que hoje as pessoas elas preferem ver e ouvir do que ler, tá? Mas assim que possível eu vou voltar para a minha produção escrita. Então ver e ouvir são duas formas de informação, né, de chegar até nós. No entanto, a visão ela é mais forte, né? Ela tem um peso ali maior, né? E aí, no que você acredita mais? Naquilo que você vê ou naquilo que você ouve dizer? Então o Talmud ele tem uma frase que diz, quem é chamado de sábio? E a resposta é, aquele que vê o futuro. No Eclesiastes, Salomão ele dizia que o sábio é aquele que tem olhos na cabeça, né? E na Kabbalah não poderia ser diferente, né? O olho ele representa o acesso ao conhecimento, né? Não é à toa aí que muitas vertentes esotéricas, né? Elas utilizam disso, né? Elas usam aquele olho de Horus, né? Que é a representação ali do olho que tudo vê, né? Está ligado à glândula pineal, né? Que é uma espécie ali de um portal que te dimensiona aí para os outros mundos, né? Para enxergar aquilo que está além dos nossos sentidos, né? Ain representa anatomicamente 2 olhos unidos num quiasma óptico. Olha só a foto, não é? Como parece, né? O centro nervoso, ele é aquele que recebe e interpreta ali os impulsos visuais, né? E fica ali na parte de trás ali da nossa cabeça. E esses 2 olhos, né, que eles estão ligados ali a um elo central, fica até redundante falar isso, né? Eles podem ser comparados ao formato da letra. Olha só na foto, né? Bem parecido. Isso nos traz uma compreensão daquela mitzvah de colocar o tefilim, né? Aquelas caixinhas pequenas de couro
com rolos ali de pergaminho, né, contendo versos da Torá. Para quem não sabe, eu vou deixar a imagem. E aí tem aquele que é colocado na cabeça, né? E no Deuteronômio nós lemos que os mandamentos de Deus, eles devem estar entre os olhos, né? Então é nesse sentido. Segundo Heisenberg, né, o olho é o que transmite a luz, né? Então quando a luz ela reflete nos objetos, agora a gente falando do olho físico, né? Ela é captada ali pela retina, onde células ali fotorreceptoras elas convertem a imagem em impulsos nervosos e aí eles são transmitidos lá para o cérebro através do nosso nervo óptico, né, onde ali a imagem é interpretada, seria mais ou menos isso. Então Deus, quando ele criou o mundo, a gente poderia dizer que a primeira coisa que ele criou foi a capacidade de ver, quando ele disse, e seja luz, será? E na Torá diz o seguinte, sem cessar, os olhos de Deus estão sempre sobre a terra, desde o princípio do ano até o fim do ano. Pode pesquisar lá no Deuteronômio, tá? Aqui então, os olhos é no sentido de providência, né? De proteger, mas também de punir o mal, né? Então tem bastante essa associação com os olhos de Deus, né? Na Bíblia. Em diversos momentos no livro do Gênesis está a seguinte frase: e viu Deus que era bom, né? Ou seja, ele manteve ali a sua criação porque ele viu que era bom. Né? Claro que tudo no sentido figurado, né, gente? A gente sabe que Deus não tem olhos, né, físicos. E esses dois olhos representados no alto da letra aí, os estudiosos, eles consideram que eles não têm a mesma função, né? Que um seria então o olho da bondade e o outro seria o olho do rigor, né? Baal Shem Tov, ele dizia algo parecido. Ele dizia que Deus, ele deu dois olhos ao homem, um para amar e outro para julgar, né? E aí a letra Ain, ela é formada por um Yud e um Zain deitado, né? Veja lá na foto. Veja se você consegue enxergar essas duas letras, né? Vou deixar indicado aí. E a numerologia do Yud mais Zain é igual a 17, que forma a palavra Tov, que eu já falei que em hebraico significa bom. E isso remete que nós temos que ter um olho bom. E não necessariamente um olho saudável ali no sentido literal da palavra, né, o olho físico, mas ter um olhar ali sem julgamentos, né, sem maldade, né. Existe até aquele pensamento aí de cunho esotérico que fala sobre um mal olhado, né. E é claro que existe sim um mal olhado, e no sentido de maldade mesmo, né. Veja lá o exemplo de Esaú, né. Esaú, ele começa com Ain, o seu nome, e ele tinha um olhar mau para o seu irmão Jacó, né. Ele tinha inveja do seu irmão. E eu falei em outros momentos que o alfabeto hebraico são letras ali que andam em par, né? Que elas têm ali uma correlação, né? No entanto, a gente também pode considerar, além de duplas, trios. E esse agora é um exemplo, né? Então, a letra Samer, Ain e Pei, elas podem ter uma correlação. Porque Samer, como eu falei, ela representa ali a transcendência de Deus, né? Que envolve ali todo o universo. E ao mesmo tempo, ele está nele, né? Ele preenche esse universo. Aí nós temos a letra Ain, que é o olhar de Deus, do qual nada escapa, né, que a gente está falando agora. E aí a gente tem Pei, que significa boca, né, no hebraico, né? Então o que isso significa? Que após o olhar vem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que foi transmitida aos homens, né? A gente vai falar de Pei no próximo vídeo, tá? E Ain vale 70, e se trata ali de um número muito importante para o judaísmo, né? 7 sabemos que é um número místico muito importante, né? Porque ele é a junção, né, do material com o espiritual. Por isso que o Shabá é no 7º dia. 70 é 10 vezes 7. E eu falei que 10 é um número sagrado, né? E aí, fazendo uma correlação desse número, temos Noé, ou Noor. Né? Então, quando ele saiu lá da arca, a humanidade ela se dividiu em 70 nações com 70 línguas, né? E essas nações, segundo a tradição judaica, elas correspondem às diferenças de etnias. Né, seriam aí os chamados gentios, ou os goim, tá? 70 significa o todo, tá? Quando nós dizemos 70 nações, queremos dizer o mundo inteiro, tá? 70 também é o número de membros do Sinédrio, tá? E ainda existe lá no Salmo 90, verso 10, que diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. Pode olhar lá na sua Bíblia. Então 70 é como se fosse um número universal mesmo, tá? É sentido figurado aí.
Diz a tradição judaica que aos 70 anos, depois de alguém ter adquirido a força e a visão necessárias e ter atingido os 70 níveis da espiritualidade, ele estará apto a ser um líder em Israel. Existem 70 nomes de Deus. O povo de Israel também possui 70 nomes. Olha quanta correlação, né? Na festa de Sukkot, ou a festa das cabanas, para quem não sabe, são oferecidas 70 oferendas em cada uma das 70 nações do mundo, para que elas prosperem e tenham bênçãos. 70 também é o número de anos, tá, do intervalo que ocorreu entre a destruição do primeiro templo e a reconstrução do segundo templo, né? Foram 70 anos de exílio do povo de Israel, né? E por fim, aí, cada versículo da Torá possui 70 explicações. E como vamos conhecer todas essas 70 explicações? Através do Ain, dos nossos olhos. Se nós utilizarmos de forma correta esse poder da visão, estudando o que deve ser estudado, então você receberá essa bênção, né? E para finalizar, importante ressaltar, como eu falei, os olhos são o espelho da alma, né? Portanto, que não tenhamos esse olhar impuro para não cairmos no mesmo erro lá de Esaú com seu irmão, assim como também Balaão, né? Para quem não sabe, ele foi um profeta contratado ali pelo rei Moabe para amaldiçoar o povo de Israel, né? Então vamos cuidar dessa poderosa força do 7 vezes 10, né, que nós temos, que é o poder da visão. Até o próximo vídeo.